Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei, assim diz o Senhor. Oh, oh, oh. Te abençoarei, eu te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que tá vindo pra mim. Às vezes é no modo de compartilhar ali, ele não vem o som.
Tá me ouvindo aí agora? Vitor, tá me ouvindo? Vitor? Agora tu falou, eu não te ouvi, então o problema sou eu mesmo. Eu acho que é tu, viu? O botão Não aqui, eu acho adianta que é o que... falar que eu não tô te ouvindo. Tudo certo. Eu vou reiniciar meu computador, já volto, tá? Vamos lá, pessoal, já que a gente parou aqui para conversar, vamos iniciar o nosso terceiro dia aqui, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Quem é que tá empolgado aí hoje? Eu disse, ó, hoje tem 9 no início, ontem tinha 11. Vai subindo depois, vai diminuindo. Tô vendo que o pessoal já tá fazendo algumas, já tá mexendo nas planilhas e tal. Alguns de vocês entraram em contato comigo, não consegui responder, pessoal. Hoje eu tive um dia bastante corrido, mas eu vou respondê-los, tá? Quem entrou em contato comigo no particular, tá? Deixa eu ver como é que estão os microfones aqui. Boa noite, senhor Nelson. Pena que é o último dia, né, pessoal? Vocês sabem que eu faço esse encontro aqui, a gente trabalha viabilidades praticamente todos os dias de manhã na Permuta Pro. Eu me reúno com todo o pessoal que são os franqueados, né, que estão em várias regiões e a gente vai construindo as viabilidades, desenhando as viabilidades, todo mundo junto aí, todos os dias de manhã. Vou só esperar o Vitor entrar aqui, que ele teve um problema no computador dele, e já vamos iniciar, tá? Vai aproveitando aí, coloca no chat aí quem é que já foi testar as viabilidades aí. Ó, o Igor. Boa, Igor. Vi que tu participou bastante aí. Não dava nem tempo de responder as tuas perguntas aqui, uma em cima da outra. Que às vezes o cara começa a desenhar a viabilidade ali, né? E quando tá desenhando, né? Fazendo todo o processo ali, acaba que a gente não consegue responder todas as perguntas. Funcionou aí, Vitor, agora? Vitor, funcionou aí agora? Agora sim, agora tô ouvindo vocês. Tá bom. Probleminha técnico. Faz parte. Então Boa tá noite, bom. pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos para a nossa última noite. Quem estava na correria hoje durante o dia? Levanta a mão aí. É isso aí. Correria durante o dia, aprendizado à noite, vamos para cima, né? Então vamos lá. Pessoal, hoje, no nosso último dia aqui, apresente e feche negócios milionários. Eu acho que tudo que a gente veio construindo aqui, que a gente olhou no primeiro dia lá, que existe um processo, né? Constrói uma viabilidade básica, essa viabilidade básica a gente passa para uma viabilidade completa, aí nós começamos a estruturar, né? Aquela modelagem em 3D e eu sugiro a vocês nunca abrir mão daquilo ali. Existem formatos de fazer que tu só dá alguns parâmetros e essa modelagem e a viabilidade é feita, mas não funciona, tá, pessoal? O que funciona é isso aí que a gente mostrou para vocês, tá? E de nada adianta construir tudo isso e não apresentar de uma forma correta. E o Vitor viu um caminho que a gente fez aqui dentro da Permuta Pro, testando modelos de apresentação. E como apresentar melhor, o que o incorporador olha, o que ele não olha. E aí nós vamos mostrar isso aqui para vocês, como vocês conseguem apresentar isso para os incorporadores, tá? E depois, logo depois aqui que nós conversar um pouquinho, tratar sobre isso, sobre como apresentar para o incorporador e tratar uma negociação entre o dono do terreno e o incorporador, nós vamos apresentar a Permuta Pro.
Pessoal, por que surgiu, tá? Essa ideia da Permuta Pro. Lá para o Vitor deve chegar uns 20 terrenos por dia, para mim aqui também. Chegam muitos terrenos para nós. Não sei se é esse o número, mas chegam muitos terrenos. E a gente percebeu que não dava conta de atender todos esses terrenos. Por exemplo, eu fui para Gramado, fiz uma grande negociação lá em Gramado em poucos dias. Porque eu fui lá, mas eu não tenho condições de estar pegando todos os terrenos de Gramado. Então, nós colocamos uma franquia em Gramado. Caxias, por exemplo, nós não temos franquia. Amanhã eu estarei lá em Caxias para trabalhar um dos terrenos, um dos melhores terrenos que tem na cidade. Essa autoridade, esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, nos dá essas oportunidades. Mas a gente não consegue abraçar tudo isso, por isso que a gente criou essa rede de franqueados, pessoas qualificadas que vão trabalhar junto conosco. Eu vou explicar melhor para vocês, tá? Então vamos, quer falar alguma coisa aí, Vitor? Quero, eu acho que é importante dizer também, né, que nós temos muitas pessoas que começam com a gente, às vezes, no desafio, ou fazem o curso, ou tá na nossa rede de relacionamento e vê a gente fazendo negócios, e aí vira mentorado, né, às vezes. Eu hoje não tenho mais nenhum mentorado individual, né, minhas mentorias sempre foram individuais. O Júnior foi um dos meus últimos mentorados. Mas, e aí? Hã? Ainda bem que peguei uma vaga, né? Antes Pegou, de parar. pegou. E aí, a turma fica assim, tá, e agora? Como é que eu faço para fazer, né? Para continuar participando aí com vocês, né? Das coisas. Vamos fazer negócio junto? Vamos abrir uma empresa junto? O que a gente pode fazer, né? Porque a gente, como você sabe, né? Eu estou à frente de 11 negócios hoje, é um ecossistema, né, de empresas. E aí, quando uma pessoa entra no ecossistema, vê que dá para agregar o ecossistema, fazer negócios conosco, né, usar a força do ecossistema para ajudar a viabilizar negócios também. E aí que surgiu, né? Bom, temos muitas pessoas que querem dar um próximo passo também conosco, né? Qual que é o próximo passo? O cara ser nosso sócio, em que modelo que isso seria o ideal, e assim surgiu o modelo das franquias do Permuta Pro. Mais do que ter a gente como professor, ter a gente como participante no resultado do negócio com você. Por quê? Porque daí, filho, é dinheiro no bolso, e aí nós estamos dando o nosso 200%, como a gente dá nos nossos negócios, né? Então, o próximo passo, além do ensino, é ter a gente conosco no dia a dia do negócio. Por isso que a Permuta Pro surgiu nesse modelo também. Tinha muitas pessoas que queriam dar o que eu faço agora, Vitor? Como é que eu continuo aí, né? Próximo. Já terminei a mentoria, já terminei o curso, e agora? Só, cara, agora nós temos que ganhar dinheiro junto. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos para o mercado junto. De que forma? Aí surgiu a Permuta Pro nesse modelo de franquia, tá? Mas vai lá, Júnior. Eu sempre digo assim, pessoal, eu participo de semana que vem aqui para Itajaí, vem 60 empresários do Brasil inteiro. É um mastermind que eu participo, eu pago 80 mil por ano para estar junto com essas pessoas. Ah, eu vou lá para aprender algo diferenciado? Não. É simplesmente porque eu quero estar junto com aquelas pessoas que geram muitos negócios para mim. Então, a vida é assim, isso é escolha, tá? Isso é escolha, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente faz aqui na Permuta Pro? Eu compartilhei errado aqui as telas, deixa eu voltar aqui. Vocês fizeram, nós fizemos, né, a nossa volumetria, vou colocar uma outra aqui, botar a tela cheia. Fizemos essa volumetria aqui, né? Esse aqui é um outro projeto, ó, gigante. E esse aqui é interessante, pessoal. Esse aqui chegou numa incorporadora e a incorporadora disse: pá, cara, até tenho interesse, mas a gente não vai nesse tipo de apartamento aí, não vai. Pode fazer tudo apartamento pequeno, até
de 24 metros quadrados e no máximo 39 metros quadrados e monta essas duas torres aí. A gente montou como eles pediram, eu acho que é bastante apartamentos, tá? Mas, se eles pediram, tá aqui, já tá lá no e-mail deles, eles estão avaliando, tá? É um projeto 400 milhões aí de VGV. Mas vamos lá. A gente monta, olha que legal, a gente monta as garagens, ó, pessoal, deixa bem redondinho o estudo, tá? Então, assim, montamos isso aqui, e agora, o que que a gente faz? Vamos tirar um print disso? Vamos tirar um print disso e vamos mandar para a incorporadora? Como é que nós vamos fazer? Vamos mandar uma matrícula? Não. Nós fomos medindo, tá? De como que a gente deveria fazer isso. E aí que surgiu até, era para nós chamarmos isso aqui de catálogo, Permuta Pro. Porém, nós, um dia, brincando, eu e o Vitor aqui, chamamos de cardápio, ó. Eu brinquei com eles. Tá, Vitor, pega o meu cardápio e escolhe um terreno para ti. Como se fosse num restaurante, numa boutique mesmo, um lugar bacana, e escolhesse um prato principal, assim. E aí é que surgiu, e ficou cardápio agora, o pessoal das franquias de São Paulo que entraram agora usam o mesmo termo. Então, o que chega lá para o incorporador, tá, pessoal? A gente faz um modelo aqui e cria o nosso cardápio. Esse aqui é o Juan, que é o meu engenheiro aqui, que trabalha junto comigo. E aí chega lá para o pessoal assim, tá? Esse aqui são alguns que eu fechei, tem alguns que eu fechei que não estão aqui. Esse aqui nós estamos, tá um lucro baixo aqui, tá? Porque o incorporador não muda, mas está no catálogo. Mas eu estou remodelando esse estudo, remodelando as tipologias, reprecificando para ver se eu consigo extrair um pouco mais. Esse outro aqui está fechado também. Esse aqui tem uma empresa do Paraná analisando, provavelmente vai dar negócio. Esse aqui ainda não tem ninguém analisando. Esse aqui tem duas empresas analisando. Esse aqui está fechado. Esse aqui não tem nenhuma empresa analisando. Aí tem vários outros, vocês podem ver que eu apaguei ali, ó, desliguei aqui o slide, né, para não aparecer. Mas é isso aqui que vai para a incorporadora. Tá, Ortiz, por que é nesse formato assim e por que no Canva, tá? A gente monta ele no Canva porque eu tenho algumas, ó, por exemplo aqui, ó, no meu catálogo eu sei que tem, ó, 77 visitas aqui, ó. A última visita foi a 53 minutos. Eu sei que o pessoal tá olhando o meu catálogo. E aí o que acontece? Quando tu fica mandando em PDF lá, digamos que tu, por engano, esqueceu uma coisinha ali, isso aqui tu botou 21, sei lá, qualquer coisa que tu errou aqui. Vou voltar aqui para não ficar errado. Qualquer coisa que tu errou aqui, depois tu tem que baixar de novo o arquivo e enviar para todo mundo. Nesse link não, as pessoas ficam olhando e conforme tu vai editando, eles vão tendo acesso. Lógico que alguns momentos, algumas incorporadoras, eles salvam isso aqui. E aí, ok, daí tá tudo certo, eles salvaram lá. Mas assim a gente consegue ter controle, consegue ver quem está acessando. Outro ponto disso aqui que é bem interessante, quando eu tenho link público de visualização, tá? É que eu posso excluir esse link aqui. E quando eu excluo o link, as pessoas me pedem de novo. E eu sei que o meu cardápio está rodando no mercado. Então, tudo isso, pessoal, alguém já pensou para vocês. Vocês imaginam vocês começando isso no mercado hoje, e daí diz assim, eu vou mandar. Que jeito que eu vou mandar? Então, por isso que a gente falou ali, perguntar por um jeito detalhado, de fazer os negócios acontecerem mais rápido. Então, por isso que a gente abre esse espaço aqui para impulsionar isso aqui, tá? A partir desse momento que o incorporador escolheu qualquer um desses produtos, tá? Eu vou mostrar um aqui que é do nosso franqueado de Penha, tá? Para vocês terem uma ideia. Olha o nível que já estão, pessoal. Esses aqui, que é o Druso, né? Começou em fevereiro. Olha só. Já está nesse nível aqui os projetos deles. Ó. Olha só. Nem é da área, tá, pessoal? Nem é da área, assim, não era um corretor, eles trabalhavam com seguros até então, até onde eu sei. E aí veio para essa área aqui, acreditou no projeto, entendeu?
E tem e isso é importante, tá? Falar Menos de 6 meses, né? menos de 6 meses. Uhum. E o que aconteceu aqui? A gente conecta muito uma unidade com a outra, como eu falei para vocês aí. Eu fui lá em Gramado, fiz um baita de um negócio lá em Gramado, aí eu disse, cara, não vou conseguir mais atender tudo que tá vindo aqui para mim em Gramado, vou ter que colocar um franqueado lá. A gente já tem franqueado Gramado e Canela. E eu comecei a largar os terrenos que vêm para mim, largar para o franqueado. O pessoal da Permuta Pro de Penha, por exemplo, recebeu um incorporador. E aí eles me chamaram para ajudar, e nas conversas a gente entendeu que o perfil do incorporador era começar alguns projetos em Itajaí. E nós vamos fechar com o franqueado de Penha um projeto de Itajaí. E ele vai ganhar comissão junto. Então vira uma bola de neve gigantesca. Isso aqui depois está no meio, tá? Então vou continuar aqui mostrando para vocês. Ó, ele já tem o arquiteto dele lá, que é o Matheus, que trabalha junto com ele. Isso aqui lá na Permuta Pro a gente tem várias opções de fazer. Tem alguns formatos de fazer interno, tem alguns formatos de fazer em parceria, tem como fazer com estagiário. Então a gente tem alguns formatos lá. Olha só. Isso aqui é de franqueado, tá? Então vamos lá. Isso aqui que chega para o incorporador. E esse resumo aqui. Vocês vão perguntar, vão falar assim, e aqui a gente não fica escondendo, tá, pessoal? Estratégia. Aqui não tem todos os dados que o incorporador precisa para decidir, tá? E isso também nós aprendemos e é proposital. Tá? É proposital para o incorporador pelo menos ficar na dúvida ou pelo menos criticar a gente. Ah, mas esses números estão errados. Eu quero saber por que é. É para a gente poder falar e argumentar com o incorporador. Então a gente não manda todos os números. Esse resumo aqui vai estar lá na viabilidade completa de vocês aqui ó, vai estar aqui. Se tiver assim, ó, tudo referência, é só pegar aqui, ó, custo de obra, vai lá e linka lá e pega. Porque às vezes a gente baixa do Excel ou deleta algumas coisas lá e aparece assim, tá? Eu atualizo uma aqui para vocês e deixo, mas sempre tem que olhar isso aqui novamente. Tem que saber mexer um pouquinho no Excel. Beleza? Algum complemento aí, Vitor? Eu acho que é importante a gente falar que agora essa parte da apresentação do trabalho, né, ela é a cereja do bolo. Né? Muita gente olha o bolo em cima e fala, nossa, que lindo que está esse bolo, só porque a cereja é colorida, né? Na verdade, o core business desse trabalho, a parte mais importante, a espinha dorsal, é aquilo que a gente fez nas últimas 2 aulas, né, do desafio, que é fazer o projeto, entender os números, aquela parte mais complexa de entender realmente o que o terreno pode produzir, tá? E aí a consolidação desse trabalho é essa apresentação bonita aí que o Júnior mostrou para nós, né? Porque isso realmente faz um diferencial. A gente sempre coloca a identificação no material, né? E uma vez um incorporador me chamou e falou assim, cara, eu já vi tantas vezes o teu material num nível de qualidade, o teu nome num material num nível de qualidade tão alto, que eu falei assim, eu preciso conhecer quem que é esse tal de Vitor Crestani, né? Volta e meia, quando chega um material também, você viu o terreno tal? Os caras estão usando o teu material para vender, outros estão nos terrenos que você estudou para mim, né? Só que chegou tanto material teu já aqui para mim que eu quero saber quem que é esse tal de Vitor Crestani que está fazendo um material de tão alta qualidade assim. Mas mesmo assim, né, gente, essa é a cereja do bolo. Porque agora que começa aquela etapa da negociação. Então, você tem o conhecimento, tem um material de qualidade, e agora você precisa entender o jogo da mesa, né, que é equalizar as partes. Uma negociação acontece do seguinte, existe uma expectativa aqui do dono do terreno, existe uma expectativa do incorporador. Quando que está negócio? Quando as expectativas entram em algo chamado zona de negócio, que é onde eles estão dispostos a ir e que eles possam dar match. Então, até tal ponto o incorporador está disposto a ir, até tal ponto o dono do terreno está disposto a ir.
Essa é a base da nossa estratégia de negociação. Então, a estratégia de negociação e as habilidades de fechamento do negócio precisam estar alinhados com esse material bonito que a gente tem. De nada serve ter um material bonito se a gente não tiver essa sensibilidade de equalizar expectativas entre proprietário de terreno e incorporador. E existe aqui, pessoal, um ponto interessante, quando sentou na mesa, tá? Sentamos na mesa com o incorporador. Com o incorporador é simples de trabalhar, tá? Eu vou explicar para vocês por que é simples. Nós vamos lá, vamos pegar a nossa planilha e depois da viabilidade aqui, vamos mostrar para eles, e muitas vezes ele vai dizer, porque o meu custo não é esse aqui, nós vamos preenchendo junto e assim a gente se resolve com o incorporador. E é assim, então isso aqui, pessoal, isso aqui é um nível de isca, tá? Para o cara entender, achar o trabalho bonito e te colocar numa mesa com ele, tá? Então esse é um trabalho inicial. Depois lá, realmente é mexer nos projetos aqui, trabalhar, mexer na planilha junto com o incorporador, abrir o 3D, abrir esse 3D aqui, diz, isso aqui a gente pensou a entrada assim, poderia botar sala comercial aqui, dá para fazer 2 pavimentos de sala comercial, dá, e trabalhar isso aí, claro. Nós não vamos projetar para ele, mas a gente tem que mostrar um nível de conhecimento. Numa outra ponta da negociação, tá, pessoal? Nós temos os donos de terreno. E aqui sim que tem alguns, é mais difícil de trabalhar. Quando a gente está trabalhando preço é posicionamento, tá, pessoal, numa negociação. Existem coisas ocultas numa negociação que são os interesses. E eu digo coisas ocultas porque eu já fiz algumas formações em constelações familiares e isso dita como as pessoas se comportam. É bem interessante, me deu um embasamento muito grande para trabalhar. E eu descobri que isso me ajuda bastante quando eu estava numa negociação que eram 4 irmãos. Desses 4 irmãos, havia um mais velho, eram 3 homens e uma mulher. A mulher foi quem ficou com a maior parte da herança. Mas existia um irmão mais velho e mais 2 irmãos. Os 2 irmãos homens respeitavam muito o mais velho e os 3 ficaram muito bravos com a irmã mais nova, que era a que tinha a maior parte da herança. Isso aí é hierarquia familiar, pessoal. Numa negociação, numa família que todos têm que opinar, que não pode se excluir ninguém, alguém vai se sentir injustiçado. Como é que eu comecei a trabalhar isso? Ok, o pai teve, quem é que era o primeiro nessa família? E aqui nós vamos entrar, um dia eu e o Vitor fizemos um podcast inteiro falando nas partes interessadas. E aí nós comecei a mapear as partes interessadas. Quem que quis isso? Foi o pai. Então tinha que existir um respeito ao pai, mas a parte dos filhos já não tinha, dos homens, né? A filha sim, mas ela tinha maior herança. E como que eu podia não agredi-la agredi-la que eu falo assim, não tirar a posição dela, que foi o pai que quis, mas respeitar aquele irmão mais velho que ditava a negociação dos outros. Então foi todo um jogo assim, que se eu não tivesse, esse terreno fazia 4 anos, tá, pessoal? Inclusive, a grande briga familiar aconteceu por causa desse terreno. E a gente conseguiu resolver isso aí. Foi em 6 meses, mas teve muita coisa assim que não chega no incorporador que a gente tem que ir tratando. Agora, esses dias eu peguei 8 de uma família aqui, dentro do escritório para conversar. Mapeei de um por um. Esse aqui é assim, aquele lá. Daí tinha os maridos que mandavam bastante e que os cunhados diziam que eram uns chatos. Eu disse, traz junto para a reunião. No fim, virou 12 pessoas na reunião. Mas isso é parte importante e vocês vão enfrentar esses desafios, tá, pessoal? Então, estejam preparados para isso, de fazer um mapeamento e saber sentar lá com eles para tratar. Porque isso que a gente vê na planilha, vou compartilhar de novo aqui, que vocês vão abrir na frente deles, como a gente falou, para educá-los, a gente vai abrir a nossa planilha lá, para educá-los e tratar sobre isso aqui, é uma parte. Então, vão
despertando, vão melhorando essas habilidades de articulação e de negociação que vocês têm, tá? Até chegar num ponto interessante para todas as partes, né? Inclusive, as partes interessadas são poder público, os órgãos que você tem que levar para as análises, nós somos partes interessadas, o nosso corretor, parceiro, então tem que saber mediar todas essas partes aí dentro de uma negociação, e que não é simples, tá? Lá no Rio Grande do Sul eu nem tinha essa experiência que eu tenho hoje, lá quando eu era arquiteto numa negociação, lá nós mexemos com 47 pessoas, levou uns 3 anos mais ou menos, acho que se fosse hoje eu ia tratar melhor isso, né, mas não é, tá? Às vezes tem negociações que é simples, por exemplo, uma daquelas que eu mostrei para vocês, que eu fechei ali, eram 2 irmãos, muito alinhados, e eu na outra ponta que eles meio que deram carta branca, assim, disse, cara, o que tu trazer aqui para nós vamos fechar. Tá, então tem que alinhar isso. Depois que chegar nesse ponto, pessoal, alinhou, que o Vitor mostrou aqui, alinhou os interesses do incorporador e alinhou os interesses do terrenista, e isso, pessoal, às vezes quando eu digo não é só preço, tá? Às vezes tem nome do empreendimento, e isso pode ser objeto de negociação. Nós estamos num negócio agora que é exatamente isso. O proprietário do terreno, ele quer escolher o nome do empreendimento. O empreendimento tem 3 torres. Nesse eu estou como incorporador. E ele quer escolher o nome das torres também. O nome do empreendimento e o nome das torres. Eu já aceitei a permuta que ele está pedindo, que está mais cara do que o mercado, porque é um terreno que me interessa. Uma região onde eu tenho um imóvel lá, já conheço a região. E agora ele entrou numa discussão com a minha equipe para dizer que o nome do empreendimento tinha que ser da Espanha e que as ilhas, né, as três ilhas da Espanha iam dar o nome às 3 torres do empreendimento. E assim, tudo bem, se fosse um nome sofisticado, bonito, que combinasse com o empreendimento, tudo certo. O problema é que era um nome nada a ver, sabe? Aí eu falei para ele, meu amigo, olha só, não tem problema, você pode botar o nome de Maria Chiquinha. Se a minha equipe de marketing disser que Maria Chiquinha vai agregar valor para o empreendimento e vai vender. Não é mais importante você agregar valor e vender do que escolher o nome? Ele, é verdade. Eu falei, e se eu te disser que tem um outro nome que pode gerar mais valor e agregar valor para te dinheiro no teu bolso, o que você prefere? Ter o nome do empreendimento ou mais dinheiro no seu bolso? Aí ele falou assim, não, realmente, então nesse caso, vamos esperar a equipe de marketing. Aí no final lá, a gente foi sugerindo algumas coisas e foi encontrando um meio termo. Mas é realmente isso, já está além da negociação financeira, está no apego que ele tem em relação ao terreno e que ele quer fazer parte daquele empreendimento numa maneira um pouco mais profunda, sabe? E outra coisa, pessoal, psicologicamente e internamente, esse tipo de negociação, esse cara, ele quer dizer assim no fim, assim, ó, cedi para eles por outra coisa, ele tem que ganhar ainda isso aí, porque psicologicamente é assim uma negociação. E nós temos que entender sobre isso aí. Tá. Sobre o MOU, né, o Vitor já respondeu ali. Às vezes faz, tá, pessoal? Nem sempre a gente consegue pegar documento com os terrenistas. Aqui no nosso processo, a gente chega a uma parte ali que diz assim, ó, pega uma assinatura com o terrenista. Mas daí, no fim, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, que é de negociação também. Às vezes, é uma batalha tão grande para pegar documento com o próprio corretor, para ele fazer a divisão e assinar um termo de parceria com o corretor, que já dá uma negociação gigante. Depois pegar documento de todos os terrenistas, que tu tá às vezes com um negócio pronto, que tu pode, diz, cara, vamos atalhar, vamos pegar a proposta da incorporadora aqui, vamos botar na mesa logo que vai fechar esse negócio, nós vamos ficar felizes, não vamos ficar, sabe, eu costumo, assim, por mais que possa soar imprudente, eu prefiro acelerar a negociação e botar tudo que tem na mesa logo do que ficar eu tratando de várias negociações que talvez nem aconteça uma negociação. Eu negociar um monte de coisa de uma negociação que pode nem acontecer.
E assim, aqui a gente tem alguns princípios, tá, pessoal? Aqui na Permuta Pro e que une nós aqui com as pessoas. O primeiro é caráter, tá? Nós podemos fazer as coisas até sem contrato aqui, nós se acertamos, tá? É caráter. Depois as habilidades nós vamos dando um jeito, uns aprende com os outros, se não der, nós vamos fazer umas aulas de alguma coisa e aprendemos, tá? Não adianta pegar a pilantra, pegar a falcatrua, que mesquinho, pessoal, pessoas mesquinhas, porque eu vou, porque tem isso aqui que vai, cara. Para querendo fazer negócio para ganhar R$500 mil, está se incomodando com a de R$1.000 que vai no. Mas daí eu vou ter que pagar um arquiteto que vai me custar isso. Eu falei, meu parceiro, isso é um problema para ti? Esse negócio não é para ti. Você quer uma comissão de R$500 mil, de R$800 mil, de R$1 milhão, de R$2.600.000, como o Júnior já fez, né? E aí ele falou assim, não, mas eu não quero aprender a ferramenta, 2, não quero pagar o arquiteto que sabe fazer a ferramenta, que você não sabe, e você não quer pagar o arquiteto para fazer o seu projeto. Não é para ti esse troço. Vai fazer outra coisa. Sinceramente, tá, gente? E aqui nós vamos mostrar alguns exemplos aqui depois, pessoal, como o poder da parceria, tá? Tem uma das empresas aqui do Vitor que chama Origin Capital, que é do nosso ecossistema. Eu vou mostrar agora, porque acho que é pertinente nesse exato momento, tá? Boa. Esse empreendimento aqui, ó. Isso aqui é um projeto pronto, tá, pessoal? Que estava lá também no mercado. Eu pego umas coisas assim, às vezes, que está no mercado. Júnior, deixa eu só fazer um parênteses aqui para responder a pergunta do Igor ali, que pode ser relevante para todos, tá? Ele perguntou assim, é necessário assinar MOU com um terrenista? Por quê? Ele pergunta porque pode começar a ter algumas taxas para o estudo de viabilidade, né? Essa taxa que ele está falando ali, pessoal, é para consultar, a consulta de viabilidade, tá? Algumas prefeituras cobram para fazer, você tem que emitir uma taxa, aí o que acontece? Uma pessoa lá dentro da prefeitura, ele vai pegar o plano diretor, ele vai ler o plano diretor, vai botar isso num documento e vai te entregar. Para isso, ele te cobra uma taxa, tá? Isso se chama consulta de viabilidade. Aqui a gente leva as coisas num nível diferente. O mesmo plano diretor que essa pessoa está olhando, a gente está olhando também. Isso é público, tá? Está publicado já essa lei no Diário Oficial da União, né? Lá no Leis Municipais você vai encontrar. Então, o que a gente faz nesses casos? Nós mesmos vamos direto no plano diretor. A gente conhece, tá? E outra, se você tem um arquiteto na sua equipe, nós temos franqueados que já tem arquiteto fidelizado na equipe dele, né? O próprio arquiteto já conhece o plano diretor. Ele não precisa mais ficar fazendo consulta de viabilidade. Ele já sabe de cabeça o zoneamento, o plano diretor. E aí esses custos acabam nem incorrendo na prática, tá, Igor? Mete ficha aí. Às vezes assim, Igor, por exemplo, aí assim, teve um terreno que eu tinha que fazer um laudo ambiental, tá? Eu disse, tá, ok, eu faço laudo ambiental, vou investir meu tempo, meu dinheiro, mas tem que pelo menos me dar aí 6 meses de exclusividade para eu trabalhar esse negócio. Então, ó, de novo, é objeto de negociação, tá? E tudo isso a gente já tem aqui, por exemplo, dentro do Permuta Pro, a gente tem um modelo aqui que tem um sucesso bem interessante, assim, eu não medi direito, assim, mas deve dar uns 70% de conversão em exclusividade quando faz com aquele modelo de apresentação. Isso aí foi eu que criei e funciona pra caramba, tá? Então vamos lá, eu só queria mostrar isso aqui, que eu falei que era pertinente mostrar nesse momento. Esse aqui é um projeto que já está aprovado, que a empresa lá teve alguns litígios e a pessoa não quer mais tocar um projeto, mas está muito longe, tá, pessoal, de ser um projeto deficitário ou ser um projeto queimado, um projeto que nem saiu ainda a incorporação, tá? Eu vou botar esse 0 aqui, depois eu ponho 14 aqui para vocês verem as margens que estão trabalhando no empreendimento se não tivesse o custo financeiro, tá? Mesmo com esses problemas que teve. Então, o que eu peguei? Mapeei tudo lá, quem
que a incorporadora tinha feito. Aqui está 0 de permuta, porque essa permuta já havia sido feita. Então, estou fazendo uma outra transação aqui. A compra da SPE, está aqui o valor, eu estou vendendo essa SPE aprovada já, tá? Com o projeto aprovado. Tem mais umas contas a pagar aqui de corretagem, mais umas contas a pagar de projetos e mais alguns distratos que eu sugeri, que eu achei que esses contratos eram mal feitos. Então, a gente vai refazer esses contratos, vai distratar, vai pagar todas as pessoas e vai colocar de novo no mercado. Impostos, comissão de venda, de marketing, honorários de intermediação. Isso aqui, pessoal, é 5% em cima disso aqui, ó. Só que a gente já acertou com esse cara aqui da SPE 2 unidades desse empreendimento de comissão, que é 1.600.000 cada um. Então, eu estou ganhando 3.200.000. Falhou aqui o cálculo. 3.200.000 de 2 unidades para fazer essa intermediação. E aqui que eu queria falar, quando eu falei da empresa do Vitor, a Origin Capital, que vai fazer a estruturação financeira que a gente já trouxe junto com o incorporador, diz, cara, tu não vai te preocupar com o dinheiro, porque esse projeto é um projeto atrativo lá para eles, já estava validado. Tá aqui, ó. Isso aqui são os custos financeiros que o cara vai ter. E aqui, pessoal, tem mais uma bolada de comissão em torno de 1 milhão e pouco dessa estruturação financeira. Não sei se vai ser isso, tá? Mas é mais ou menos por aí. E o projeto está lá positivo ainda, tá? Então, o que eu queria falar para vocês nisso aqui, entra em negociação, a gente vai trazendo parceiro, conecta com um. Imagina se eu ficasse acertando. Com isso aqui, eu não acertei detalhes de como vai ser a comissão. A única coisa que eu acertei antes foi esse dos 2 apartamentos aqui, que eu não queria deixar essa conta na conta do novo incorporador. Eu queria deixar na conta do antigo. Então, a gente já tirou as 2 unidades antes de passar para ele. Que na cabeça dele lá, a negociação, ele vai estar pagando, talvez, isso aqui, se ele se abster de pagar, esse cara aqui já falou que vai pagar, tá? Então, é isso. Então, tu imagina eu começar a negociar já e acertar esses valores aqui de um negócio que tá em contrato esse aqui também, tá? E nem tá lá naqueles meus números lá que vocês viram naqueles 11 milhões que eu gerei esse ano, tá? Então, funciona demais esse ecossistema. Beleza? Chegando aqui, acho que são algumas perguntas que vocês vão ter. O que se faz? Equalizou o que o incorporador quer e o que o terrenista quer. O que é feito, tá? É feito um termo de intenção de permuta, tá? Eu vou pedir para o Vitor falar um pouquinho sobre isso. Ele tem bastante experiência. A gente já fez uns entre eu e ele. Inclusive, nós estamos olhando alguns que são negócios nossos, tá? Sim. É engraçado, né? Porque... Deixa eu só responder aqui, o Igor perguntou do 7% do administrativo. Nesse caso, Igor, o incorporador que está pegando isso aqui, eu validei com ele e ele diz, cara, 10% é demais. Então, eu peguei os números dele e essa planilha foi feita junto com ele, tá? Então, assim, quando a gente não sabe, eu boto 10%. Esse aqui, no caso, a gente validou lá com ele, tá? Bom, é engraçado, porque tem mesas de reunião que eu e o Júnior estamos do mesmo lado da mesa, e tem mesas de reunião que ele está como corretor, eu como incorporador, e tem o proprietário de terreno, né, e a gente vai fazendo o negócio, porque é assim que a banda toca, né, a gente tem uma comunicação muito boa, uma confiança muito grande um do outro, e a gente faz muitos negócios juntos, né, milhões por ano que a gente negocia em conjunto, né? Pelo menos, assim, desde que a gente já se conheceu. Tá? Sim. Vamos lá, pessoal. Termo de intenção. Qual que é a estrutura documental que você precisa fazer quando o negócio começa a avançar? Vitor, preciso de exclusividade de vendas? Não, não precisa. A sua exclusividade está no nível do trabalho que você apresenta, tá? Por experiência própria, eu nunca peguei uma exclusividade de vendas, para vocês terem ideia, tá? Nunca. Não faço questão disso. Por quê? Porque eu sei que o trabalho que eu faço está num nível tão alto
que se ele der exclusividade de vendas para outro corretor, ele está perdendo qualidade no trabalho que pode fazer, tá? Então, quando você vai chegar no proprietário de terreno com aquele catálogo, com o projeto desenvolvido, conta desenvolvida, apresentado daquela forma, cara, nem precisa da exclusividade, o cara sabe que você é diferente. E ele não vai deixar de fazer o negócio com você, ou pelo menos perguntar para você, né, porque ele vai entender o nível de profundidade que você tem de informação, e ele vai falar para você, cara, o que você acha desse negócio aqui, tá? Eu não sei, Gustavo, você que está, né, fazendo agora de uma maneira mais profissional o seu relacionamento, tanto com os incorporadores quanto com os donos de terreno, mudou? Se sente muito necessidade de ficar fazendo exclusividade de vendas? Conta para nós, hein? Vitão, nunca fiz exclusividade. Até porque com fazendo teus cursos, né, eu aumentei muito meu nível de atendimento e até hoje nunca fiz. Até porque eu começo o atendimento, o terrenista, ele volta a me procurar, né? Ele volta a me procurar. Então, ele até conversa com outro corretor, né? Com outro ou com outros corretores, né? Mas ele volta hoje a procurar pelo meu trabalho, né? A verdade é que ele fica exclusividade, em concordo choque com o contigo. nível do trabalho e se entrega, né? É isso aí, é isso aí. Legal, legal, tá bom. Viu, gente? Então, isso o Gustavo ainda não é permuta pro, né? Eu não sei porque ele está se enrolando. Daqui a pouco o Bento Gonçalves é uma praça que alguém vai abocanhar e ele fica aí. Essa Se semana eu vou estar enrolando. lá, essa semana, amanhã eu tô lá em Caxias, é um pezinho no Bento, né? Tu sabe que quem pega Caxias pega Bento também, né? Então, normalmente são duas franquias numa tacada só, tá? Mas assim, ó, então esquece, não dê muita bola para a exclusividade do terreno, tá? Não dê muita bola para isso. Qual que é o documento que é importante nesse rolê negocial entre dono de terreno e incorporador? O primeiro instrumento se chama termo de intenção. Anote aí, termo de intenção, tá? E anote aí embaixo do termo de intenção o básico que esse termo de intenção precisa ter. Vitor, beleza, eles vão avançar no negócio. O que eu faço? Termo de intenção. Primeira coisa, tá? Documento de 2, 3 páginas no máximo. Ok, pessoal? A gente tem, inclusive, tem modelo. Vamos disponibilizar, né, Júnior? Vai para vocês, tá, pessoal, esse modelo. Vai um modelo de contrato e também um modelo de termo de intenção, tá? Isso. Esse termo de intenção, o que ele quer dizer? Nós, partes, temos a intenção de fazer objeto do contrato. Qual que é o objeto? Matrículas para futuramente permutar por unidades, tá? Então, anote aí o que não pode faltar nesse termo de intenção. 1, as matrículas, que são o objeto da negociação. Tá? 2, a proposta. Essa proposta, ela tem que dar permuta, ela tem que estar em metros quadrados, tem que estar separada por unidades no futuro empreendimento, o percentual que ela representa e a estimativa de valor de permuta. Tá? Pegaram os 4 itens aí? Beleza. O que não pode faltar também? Prazo. Estimativas de prazo. E aí, anote aí. Quais prazos são relevantes? Prazo de licenciamento, prazo de execução de obra e prazo de conclusão documental do empreendimento. Ok? Um item que eu não deixo de colocar, porque na minha incorporadora eu faço assim,
garantia. Qual que é o objeto da garantia? Tá? Um bom termo de intenção. Esses itens todos já foram discutidos antes de virar um documento, tá? Isso quer dizer que a sua negociação já está no nível maduro. Então, assim, percebam a diferença aqui. Existem itens básicos, fundamentais da negociação, que precisam estar definidos para que se avance para um contrato de permuta. O próximo instrumento a ser celebrado, anote aí, então tem o termo de intenção, e o próximo instrumento a ser celebrado é o contrato de promessa de permuta. Esse é um instrumento principal. O contrato de promessa de permuta, por que é uma promessa de permuta? Porque a permuta não vai acontecer agora. A permuta ela acontece no momento da cessão do terreno para um lado e da volta dos apartamentos para outro. Essa é a permuta. Então, a permuta não está acontecendo, por isso que é uma promessa de permuta, tá? Esse contrato de promessa de permuta, ele tem essa característica de irrevogável e irretratável. Ou seja, fechou esse contrato, não dá para voltar sem acionar cláusulas resolutivas, que vai incluir multas e outras coisas, tá? Esse contrato principal, que é o contrato de promessa de permuta, ele é um instrumento de mais ou menos umas 15, 20 páginas. Um bom instrumento. Eu já vi contrato de permuta de 5, 6, 7 páginas, mas falta muita coisa, não é um negócio bem regrado. E eu já vi contrato de permuta de 60 páginas, porque é um negócio muito complexo. Mas um contrato de permuta bem feito, com 15 a 20 páginas, ele resolve. Então, vocês conseguem entender que nesses dois documentos nós temos uma diferença de substância de conteúdo gigantesca? No termo de intenção, que a gente já está definindo alguns prazos, valores, garantias, escopo da permuta, ele tem 3 páginas. Já no contrato de permuta, ele tem 20 páginas. O que isso quer nos dizer, pessoal? Que o instrumento de promessa de permuta, ele tem um nível de complexidade muito maior. Vou dar um exemplo para vocês. Em que momento a posse do imóvel será transferida? Ou a propriedade? Vai ser no mesmo momento? Vai ser em momentos distintos? Quem paga pelo IPTU no caso de assumir a posse? No caso de um possível distrato, como é que fica a multa? Como é que fica o retorno dos valores que eu já investi? E se for na fase de não tem projeto aprovado, vocês entendem que fazer um contrato de promessa de permuta vai num nível de aprofundamento muito maior do que o termo de intenção? Agora, não compensa a gente começar a discutir a respeito de itens tão detalhistas se a gente não tiver acordado o básico, que é o quê? Percentual de permuta, por exemplo. Então, pessoal, o termo de intenção, ele serve para fazer o acordo do básico. Prazo, condição de negócio, garantia, deu. Ah, mas tem muito mais coisa para ver. Tem, só que vamos fazer essas outras coisas sob a cobertura, sob um guarda-chuva de um termo de intenção. Então, o termo de intenção é um documento que te protege que a negociação parte daqueles princípios que foram definidos no termo de intenção. Não adianta a gente discutir o momento da mudança da posse do imóvel se comercialmente a gente não está se acertando no percentual de permuta. Não vale a pena a energia despendida, pessoal. Eu digo isso e enfatizo isso porque não faz
sentido, eu já perdi muito tempo discutindo o contrato, e chegou no último momento, o proprietário falou assim, mas para eu fechar agora, eu queria mais um apartamento. Puta, tu tá de brincadeira comigo, né? Nós passamos 60 dias aqui discutindo cláusula de contrato, os advogados se matando, querendo mostrar trabalho um para o outro, né? E aí, depois está tudo resolvido, você fala que você quer mudar a negociação que nós já tinha fechado? Você está de brincadeira comigo, né? E às vezes, eu já passei por negócios, tem um negócio em andamento, onde o proprietário de terreno, dois deles pediram os terrenos iguais, dois deles pediram 3 apartamentos. O terceiro terreno pediu, depois do termo assinado, pediu 4 apartamentos. Olhei para ele e falei assim, você quer tirar vantagem sobre os seus vizinhos, que são seus sócios aqui na operação? Ele, não é isso, Vitor, mas é que para mim essa proposta aqui... Eu falei, bom, mas há 90 dias atrás você me falou que essa proposta que eu te fiz em 3 apartamentos funcionava. Você assinou um documento. Ele, não é isso e tal. Eu falei, bom, eu não vou fazer um negócio com quem não consegue sustentar uma palavra, quem dirá uma assinatura num documento. Né? E aí, cortei esse vizinho da negociação, já tem um prédio do lado dele, vai ter o meu prédio do outro lado, ele vai ficar encavalado. E eu fui pegar o vizinho do outro lado. E aí peguei o vizinho do outro lado e substituí o terreno. Por quê? Porque se ele não está acordado dos princípios básicos da negociação, não adianta a gente discutir o miúdo lá no contrato de permuta, que é muito mais específico. Então, o termo de intenção é aquele documento que vai botar o básico. Fizemos 3, 4 reuniões, já tem matéria o suficiente para botar num termo de intenção e falar, ó, parte A e parte B tem intenção de fazer o negócio nos seguintes termos. Tá? E o contrato de permuta, aí sim, ele é o instrumento principal que vai regrar o negócio irretratável e irrevogável. Né? Igor, como informei antes, a gente vai mandar para todos vocês um modelo do termo de intenção e um modelo do contrato de permuta que a gente usa aqui, inclusive, tá bom? Muito bom. Então, pessoal, aí depois que vocês fazem toda essa parte, assinou o contrato, vocês vão lá e compram um espumante e comemoram. É isso, tá? Vai pro próximo, tá? Vamos lá. Pessoal, é importante quando a gente está tratando dessas negociações. Hoje de manhã eu estava tratando com um dos franqueados lá sobre volume, tá? Eu gostaria de falar um pouco isso para vocês. Se vocês tiverem um terreno só na carteira de vocês e falarem com um incorporador, a chance é de 1 para 1, tá? Então esquece, tá? Pode até acontecer, mas é meio tipo jogar na Mega Sena, assim, tá? Então vocês precisam começar a formar a carteira de terrenos, o cardápio de terrenos de vocês e também ter contato numa outra ponta com os incorporadores. Aqui na Permuta Pro a gente já tem umas métricas assim, mas vamos lá. Digamos que vocês têm 10 terrenos na mão, já validados, e não é assim, às vezes quando a gente inicia, né, quanto é terreno que chega para a gente fica felizaço, assim, parece que vai ser o terreno da nossa vida, mas boa parte dos terrenos, no fim das contas, perdão, pessoal, boa parte dos terrenos a gente vê que não vai para frente, tá? Então a gente vai descartando, né? Então eu sugiro que vocês mantenham no cardápio de vocês em torno de 10 terrenos, no mínimo, assim, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Vocês vão ver que começa a aumentar muito mais disso, a gente perde um pouco o controle, mas que tenha um sempre que é aquele isca que vocês vão apresentar. Existe uma estratégia aqui também que é uma linha do teu mix de produtos. Não vamos dizer assim, tu tem um terreninho de
um terreninho não, vamos dizer que tem um terreno grande de 2.000 metros quadrados para minha casa, minha vida, e aí tu tem um outro terreno de 500 metros quadrados de alto padrão. Isso é prejudicial também para quem inicia, tá? O ideal é que tu tenha uma linha no teu mix de produtos que daí, assim, cara, não deu um da outro. Não deu um da outro. Então, assim, escolha um padrão. Cara, aqui na minha cidade é 800 metros quadrados a maioria dos terrenos, ou 1.200 metros quadrados. E juntem o maior número de terrenos que vocês puderem, aí, maior número não, próximo de 10, acima de 5, que vocês já tenham essa quantidade de terrenos, e aí você vai começar a ter como mostrar para os incorporadores terrenos no mesmo nível, porque quando você vai olhar para a incorporadora, de nada adianta, por exemplo, uma incorporadora que está acostumada a construir 100 milhões, tu ir lá e começar a apresentar projetos de 20 milhões para ela. Não vai voltar, tá, pessoal? Não vai voltar, porque ela já tem um custo administrativo que ela tem que manter. Então, ela sobe, sim, vai para 150, vai para 200, tem algumas mais audaciosas até, mas ela não vai voltar. E aí você vai selecionar as incorporadoras, e aí tu já seleciona as incorporadoras que fecham com aqueles terrenos que tu tem. Ah, Ortiz, estou começando agora, tenho só um terreno, tá bom, seleciona as incorporadoras para aquele teu terreno e tenta pegar outros semelhantes. Ah, mas é um muito exclusivão. Tá bom, tá tudo certo, começa a trabalhar então. E depois tu vai organizando todas as outras partes aí de ter um mix de produto. Mas imaginamos que tu tem 10 terrenos e tu falou com 10 incorporadores. São 100 chances de negócio, né, pessoal? 100 chances. Né? E aí nós começamos a trabalhar a estratégia de vendas, estratégia de negócio. Que no fim das contas é isso. Quando a gente não tem tanta autoridade ou não tem tantos recursos, a gente compensa isso com o volume. Devem existir negociadores assim que o cara tem muito relacionamento, conhece todos os terrenos mais interessantes da cidade e conhece o maior incorporador. Daí ele vai lá, fala com as pessoas que ele se relaciona, pega o terreno, leva para o incorporador que já quer e pronto. Esse negócio que eu vou trabalhar lá em Caxias amanhã é mais ou menos assim. Eu até brinquei, disse, mas o que vocês querem que eu vá aí? Porque o cara já tem o terreno, já tem um incorporador, eu acho que, entende? Eles já tem, precisam que valide muitas coisas lá. Lógico que eu estou brincando isso, né? Eles querem, porque eu fui lá e desenvolvi um outro com eles lá, bem interessante. Então, é isso que a gente tem que fazer, tá? Então, montem um mix de produtos, beleza? Pessoal, nós vamos fazer o seguinte agora, tá? Eu vou mostrar aqui como funciona a pergunta própria para vocês, depois nós vamos fazer aquele mesmo ritual. Essa apresentação da pergunta prova vai levar 10, 15 minutos no máximo, porque vocês já nos conhecem aqui, tá? E em que momento que se dá a comissão? Daí nós vamos abrir para as perguntas depois, tá, pessoal? Mas eu já vou responder essa. A comissão, pessoal, quando entra em dinheiro, geralmente vem em dinheiro. Quando é permuta, entra em unidades. Quando que se dá essa comissão? Quando tiver incorporado, que lançar, tu já tem as tuas unidades e tu vai poder vender também no mercado. Aí, se tu quiser vender com deságio, tu vai vender com deságio, vai botar dinheiro no bolso, ou se tu quiser ficar com aquilo, tu surfa toda a valorização no empreendimento. Se quiser ficar 5 anos, por exemplo, nessa que eu fiz ali, que a gente citou, de 2 milhões e 600, se eu ficar com essas unidades, eu vou ter 4 milhões e pouco lá quando ficar pronto, tá? Então, a gente tem como fazer. Algumas negociações que entram em dinheiro, a gente fica com, recebe em dinheiro, 5% também, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou pedir para não sair, tá? Já que nos aturaram alguns dias, assistam a nossa apresentação rapidinho aqui, e daí vamos responder algumas perguntas e vamos começar a trabalhar junto, tá? Essa aqui é uma apresentação comercial, tá, pessoal? Hoje nós somos a maior franquia de negociação de terrenos para incorporação do Brasil, certo? Essa apresentação vai demorar entre 10 a 15 minutos no máximo. Depois, como eu disse para vocês, nós vamos abrir para perguntas sobre o treinamento, sobre a franquia, sobre o que vocês quiserem, tá? Hoje é o arremate de tudo que a gente fez aqui nesses 3 dias. Espero que os 47, 97 reais que vocês gastaram aí tenham valido muito a pena, tá? E acho que valeram. Quem acha que 47
reais é barato para aprender o que aprendeu aqui. Levanta a mão. É engraçado, Teve um aí no outro desafio que reclamou. Aqui não vamos passar, tá, pessoal, pela Esses caras que reclamam, aí a gente paga o dobro para ele, fala assim, ó, para ficar longe. Sai. Vai, devolve o dinheiro logo. Fica longe para não dar energia ruim, tá? Vamos lá. Pessoal, aqui a gente tem os números de 2024, nós não apuramos os números de 25, mas vamos estourar aqui, só eu mesmo, eu calculei que eu estou com 2,1 bilhão de VGV originado, e o ano passado foram mais de 12 milhões em comissões em permutas, tá? E mais de 1,8. E isso que o ano passado a gente não estava tão firme, assim, não tinha a permuta Pro, a gente fundou ela em dezembro e iniciou as operações em fevereiro, tá? Então, esse ano vai dar bem legal isso aqui. A visão geral do negócio é a seguinte: a franquia é especializada em facilitar negociações de terrenos entre os proprietários de terrenos e as incorporadoras. O foco é agilizar o processo de captação de terrenos, oferecendo suporte completo na validação da viabilidade, no processo jurídico e ambiental, utilizando ferramentas exclusivas e expertise no setor imobiliário. O que nós ofertamos? O que as pessoas têm lá dentro da Permuta Pro, tá, pessoal? Primeiro delas, que é a base aqui, que vocês viram que eu e o Vitor gostamos de ficar dando aula. Ele é um professor, eu também fui professor. Esses dias eu estava lembrando, sou professor desde os 8 anos de idade. Né? Eu juntava a piazada lá em casa, comprava uns livrinhos lá e ficava tentando ensinar o que tinha nos livrinhos. Então eu tenho essa veia aí, depois dei aula na faculdade, várias coisas assim. Então, eu falar nisso, eu recebi os 2 livros que você me mandou, viu? Espero que faça bom proveito, tá? Obrigado pelo presente. Então tá bom. Treinamento contínuo, tá? Treinamento contínuo, que é o que a gente tem aqui e a gente acredita nisso, é a base de tudo, tá? Depois nós temos o acesso a banco de dados, a gente tem acesso a banco de incorporadoras, que a gente tem entre nós aqui, que a gente troca muito, tem acesso a banco de terrenos por meio de softwares, né? Nós temos a estratégia que já é validada, não é à toa que nós estamos replicando isso, e todos estão replicando e fazendo mais negócios. E o suporte especializado, que esse suporte ainda está sobre minha direção e do Vitor, tá? Então, somos nós ainda que damos suporte para o pessoal na Permuta Pro, tá? Então, o suporte é o seguinte: você imagina esses terrenos que você já tem, aí a gente sentar todas as manhãs e debater sobre eles e criar estratégia para fechar esses negócios e nessa linha de raciocínio assim de construção juntos, tá? Nós temos os sistemas, tem o sistema da própria franquia, tá? Que é agora que está sendo implementado. Nós temos sistemas de captação de terrenos, tá? E tem os outros sistemas que a gente usa aqui de viabilidade, que a gente está desenvolvendo para viabilidade, que é aquele que eu falei para vocês, que é um software americano, desenvolvido por um coreano, que a Permuta Pro vai ser a única licenciada, que vai poder licenciar esse software no Brasil e vai estar dentro da Permuta Pro. Ainda vai demorar um tempinho, então nós estamos fazendo do nosso jeito aqui, mas vai ter esse sistema aí. E mais alguns outros que eu estou fazendo algumas negociações aqui que eu acredito que vai funcionar também para a Permuta Pro. Templates, tá, pessoal? Template de contrato, template de parceria, de contratação de estagiário, todos esses templates aí prontos, disponíveis, tá? O marketing, o próprio marketing nosso da Permuta Pro, que é desenvolvido por nós e que a gente amplia a força da marca. Foi muito legal quando esse projeto de Gramado, por exemplo, quando eu cheguei e sentei para falar com o incorporador, ele disse: cara, acompanhei já, acompanho vocês, assisti os podcasts e é uma honra estar aqui contigo. Imagina, cara, isso aí é legal, né? É uma validação de um trabalho. E depois a estratégia pessoal, tá, pessoal? Vocês viram que tem 2 estratégias aqui. Tem a estratégia da franquia, que é validada, né, da franqueadora, e nós criamos a estratégia para cada uma das franquias. Por exemplo, tem um dos nossos franqueados aqui que a gente criou a franquia dele fazer ao contrário. Ao invés dele ter base de terrenos, ele tem base de incorporadoras.
Isso é legal, porque ele tendo base de incorporadoras, ele serve os outros franqueados também, tá? Então a gente cria estratégias específicas para cada um. Aqui é um pouquinho do grupo, tá, pessoal, que a gente tem, nem tá longe aqui, como o Vitor falou, ele tem outras empresas, tá, mas tem a cota real, a Permuta Pro não é o centro das atenções aqui, coloca no meio, porque hoje a gente tá nesse evento aqui, tá, mas o Vitor tem a cota real, tem a Origin Capital, que é essa empresa que levanta fundos, né, para o mercado imobiliário, a cota real é um... A Origin, pessoal, ela hoje, já virou um fundo próprio, a gente faz investimento em crédito ponte para incorporadoras e também montamos, né, a solução financeira para todo o empreendimento de maneira completa. Então, tem coisa que é de bolso próprio e tem coisa que é de bolso de terceiros aqui na Origin, mas basicamente ela faz todo sentido no ecossistema, na verdade, né? Ela faz o capital, a solução de capital pro incorporador. Então, imagina você vender para o incorporador o terreno que ele vai fazer no empreendimento e o dinheiro que ele vai usar para fazer esse empreendimento, né? E é o que nós estava naquele caso ali que eu mostrei para vocês. E tem outra situação ainda, se o cara falar, cara, e a minha força de vendas aqui não tá tudo aquilo, aí nós acionamos a Action lá, que é a imobiliária também, do grupo do Vitor, e eu tenho a X-Brokers aqui também, que é uma imobiliária que trabalha com lançamento, principalmente para investidores. Já tem um nomezinho bem legal na região aí. Ó, o Rodrigo tem investimento junto à Origin também, olha que legal. E aí tem a incorporadora aqui, que é a Gale VR7, que é uma joint venture lá do grupo do Vitor, e também tem só a VR7 que opera separado, que já está com seus projetos em andamento aí, tá? Isso aqui, pessoal, é um ecossistema muito interessante, tá? Porque imagina que a Permuta Pro tem terrenos e a gente tem um comprador disponível para nós aqui, para os nossos terrenos. E agora a cota real está com um apetite bem interessante para fazer negócio, para comprar terrenos. E saiu aqui para nós, antecipadamente, já uma abertura. Ó, nós estamos comprando terreno, quem tem terreno para vender. Então, olhou primeiro os terrenos da Permuta Pro e está olhando terrenos da Permuta Pro com bastante frequência. Inclusive, traz essa estruturação. Pode falar, Victor. O último terreno que nós compramos pela cota real é uma captação total de 25 milhões, foi intermediação da Permuta Pro, né? E nós queremos comprar até o final do ano mais um terreno, pelo menos, nesses patamares, aí até 40 milhões a gente tem interesse de comprar mais um terreno até o final do ano. E eu quero mostrar aqui um pouquinho, não é comum eu mostrar isso aqui, mas eu vou mostrar, tá? Pessoal, para vocês entender esse ecossistema é o seguinte, tá? Imagina que tem um terreno aqui, tá? Terreno cru lá. Vou fazer um X assim porque é o terreno, tá? Aí a Permuta Pro captou, ou qualquer um de vocês captaram. Vai fazer um negócio com a cota real, certo? Tu levou para vender. Existe uma comissão aqui, né? De compra e venda. Existe, né? Sim. Entendido? Beleza. O que acontece? A cota real tem aqui, ela te dá uma preferência, não é que tu vai ter exclusividade, te dá uma preferência para te achar um incorporador, porque geralmente vem meio amarrado, tá? Aí tem uma permuta aqui, para fazer um prédio. Vou fazer aqui as unidades do prédio. Nessa permuta aqui tem dinheiro ou não? Outra comissão. Tá? E aqui a cota real é a permutante, tem as unidades aqui, ó. Cara, quero ajudar a vender as unidades. Tem permuta aqui ou não? Tem comissão aqui? Tem comissão aqui. Beleza. A incorporadora disse assim, cara, preciso levantar um fundo, preciso levantar dinheiro, crédito ponte, vou fazer o financiamento da produção. Vem aqui para a Origin, né? Vou botar assim. Tem comissão aqui? Tem também. Facilmente uma comissão aqui de uma compra de terreno, que seria 1 milhão, vira 6, 7, 8, 9 milhões.
com toda essa estrutura aqui. E tem mais algumas aqui, se quiser vender as cotas também da cota real aqui, às vezes eles abrem para parceiros daqui de dentro para vender, também tem mais comissão aqui. Então aqui vocês começam a entender o que é um ecossistema muito bem desenhado, que é o que a gente preza aqui dentro. É isso, né, Vitor? Faltou alguma comissão aqui ou não? Não, é isso aí. É isso aí, tá? Então dá para ganhar com o crédito, dá para ganhar com a venda do terreno, dá para ganhar com a intermediação do terreno, né? Enfim, a gente está numa estratégia aqui, pessoal, de avaliar a cadeia produtiva de uma maneira geral, tá? Não só um negócio em si, mas a cadeia produtiva do mercado imobiliário de maneira geral. E onde a gente pode verticalizar as operações, a gente vai verticalizando, tá? Muito bom. Agora vamos lá. Viu, eu só queria fazer um comentário breve aqui. O Alfredo, que está com a gente aqui na live, ele faz parte do Cota 7 aí agora, né? Para quem não sabe, o Cota 7 é um dos nossos fundos de aquisição de terreno. Se transformou nós. Ele decidiu entrar aí como investidor no Cota 7. Eu queria dar as boas-vindas aí para o Alfredo e é isso aí, Alfredo. Esse é o nosso ecossistema, tá? A Mirella falou assim, ó, faltou a regularização dos terrenos para negociações futuras. Vamos lá, Mirella. Abre o microfone, por favor, aí, eu vou quebrar o protocolo aí, Júnior, e me diga o que é que faltou. Me explica o que é essa regularização de terrenos aí, por favor. Ela tá querendo entrar para dentro do ecossistema, viu? Tá. Vai ter proposta ao vivo. Não sou tão especialista quanto vocês, mas como é uma coisa que eu vejo que tem bastante precariedade e vocês têm uma capacidade muito maior de desenvolver isso que eu, assim, tem muito terreno que é bom e ele não tem uma escritura, ele não tem, às vezes, tem um litígio familiar que pode ser resolvido no extrajudicial, com uma boa mediação. E eu percebi que tem muitas famílias, até a gente conversou sobre isso na primeira aula, né? Muitas famílias, às vezes, não têm condições de se arcar com esses custos. Então, se existe a possibilidade de criar um fundo para isso, para que a gente faça e realize esses lucros no momento da venda para incorporação, pode ser uma possibilidade de negócio, né? É uma possibilidade de negócio, sim, mas não me parece uma possibilidade de negócio escalável. Tá? Por quê? Não é um problema latente. Se eu posso escolher não me envolver com terreno que tem problema, eu não me envolvo, entendeu, Mirella? Estou te passando uma visão como investidor de negócios, né, de proprietário de várias empresas, e sim, se eu investiria energia em fazer isso acontecer? Não investiria. Por quê? Eu preciso comprar esse terreno, fazer esse capital girar. Para isso eu preciso quebrar as barreiras que são mais simples, não as mais incertas. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, na Cota Real nós somos compradores de terrenos. Conhece a expressão galinha morta? Um terreno galinha morta? Tá muito barato, né? O cara tá morto. É uma galinha morta, tem que aproveitar. Nós não fundamos modelos de negócios voltados para galinha morta, por exemplo, que é um modelo de negócio que eu vou depender muito de uma oportunidade específica. Eu preciso atuar num padrão de mercado, não só especificamente numa margem do mercado, porque senão eu não tenho um negócio que é escalável. Então, não digo que é um negócio que não é interessante, mas pode ser um negócio que é interessante num patamar, sei lá, de 10, 15, 20 milhões de reais. Especificamente para nós, esse não é um patamar que nos interessa. O que nos interessa é um negócio onde eu posso escalar ele num nível maior ainda, entende? Vou dar um outro exemplo. Comprar terrenos e leilões. Quantas vezes já me pedem isso? O que não é, eu não consigo montar um modelo de negócio, um core business, porque nem sempre eu tenho boas oportunidades disponíveis em leilões, entende? Então,
Eu concordo que é um bom negócio. Tecnicamente, a regularização em si é um assunto mais profundo e complexo para a gente poder tratar nesses 3 dias de aula que a gente tem aqui, tá? Mas, como core business, no nosso ecossistema, hoje, ainda não faz sentido. Agora, desenvolver um time jurídico que trabalhe especificamente nisso, talvez como uma empresa satélite do ecossistema, talvez, talvez, talvez faça sentido. Mas para ele ser um carro-chefe, assim, vamos centrar um core business aqui em cima dessas regularizações. Por quê? Porque é uma matéria incerta. O Brasil, infelizmente, é um país de insegurança jurídica e de interesse regionalizado muito forte. Então, conforme for a política e o Ministério Público, o procurador do município naquela cidade, pode ser fácil ou difícil regularizar um imóvel. E esse tipo de instabilidade institucional e estrutural impede um modelo de negócio eficiente, tá? Conseguiu entender? Será que eu consegui ser claro? O que eu pensei que poderia ser interessante para vocês é que, como a gente analisa terrenos com base em plano diretor, então acaba, né, tendo as franquias para cada região você atender determinadas diretrizes, a regularização ela é uma lei federal. Então, a lei que se aplica aqui, se aplica em qualquer lugar. O que a gente poderia fazer para ser interessante é não trabalhar em imóveis pequenos. Por exemplo, Florianópolis, os grandes terrenos, na verdade, 100% das cidades do Brasil com mais de 500 mil habitantes têm problema de regularização. Todas têm. Uhum. Então, assim, quantos Até com imóveis... menos habitantes tem. Até com menos. Então, quantos imóveis hoje a gente poderia ter com um VGV que poderia chegar em casa de centésimos de milhões, né? E que hoje a gente não consegue colocar na visão do incorporador porque esse terreno não tem o essencial. E às vezes as pessoas que têm esse terreno são herdeiros que não têm condições. Exato, Sim, mas aí é isso que eu vou te perguntar. Vamos lá. para vocês, Vamos lá. inclusive, de Jurerê. Você 65 entende, por exemplo, que se eu botar R$1 milhão num negócio que tem documento e que vale R$100 milhões, é pouco. Mas se eu botar R$100 mil num negócio que não tem documento, é muito. Então, é essa análise de risco que é muito sensível. Esses dias apareceu uma quadra inteira para a gente comprar aqui por uns 55 milhões. E deve ter, assim, ó, uns 40 terrenos nessa quadra inteira, todos em discussão para regularização. É um negócio de 1 para 5, por exemplo. Vou comprar por 50 e vou fazer 250 na permuta. Mas por que eu não olho? Porque eu não consigo cravar esse tempo que vai levar essa regularização. Por quê? E o tempo, nesse momento, machuca demais o dinheiro. Todo o capital que vai sem eu ter propriedade de imóvel entra num patamar de risco muito grande. Eu entendo a sua visão do empreendedorismo imobiliário e ver que fecha a conta. Mas a título de custo do dinheiro, matéria de gestão de capital, mercado financeiro, governança dentro de regulatório de mercado financeiro, não ter propriedade do imóvel é algo que entra num patamar de risco que não é aceito, entende, Mirella? Uhum. Então, eu teria que trabalhar com um fundo de capital que seria tipo fundo perdido. E aí eu vejo que isso não é core business, que envolveria um esforço grande, porque é um modelo de negócio que roda por margens de outros negócios, e não como estrutura dorsal, entende? Não digo que é um negócio ruim,
mas digo que é um negócio que está margeando outros negócios. Tá? Então, Júnior, segue aí, eu não vou me aprofundar Vamos lá. mais nisso. Como entrar no jogo, tá, pessoal, da Permuta Pro aqui, tá? Apresentação comercial, escolher a região, ler a COF, que chama circular de oferta e franquia, assinar contrato, fazer o onboarding, o treinamento e faz a inauguração, certo? Hoje nós estamos nos seguintes moldes, tá? Franquia Permuta Pro. Franquia Permuta Pro, assessoria de negociação profissional, terrenos para incorporação que aprimora e potencializa o seu processo de negociação. Nosso foco é gerar resultado e multiplicar patrimônio. Total de unidades, duas próprias, 9 franqueadas e 2 reservadas. Essas franqueadas aqui, pessoal, algumas delas estão em 2 cidades, tá? Nós temos um número de 11 unidades, tá? E estamos, na verdade, tem mais já, porque eu não estava contando São Paulo aqui. Então, são 10 franqueadas e nós estamos em 17 cidades, porque algumas franquias pegam 2 cidades pequenas, tá? Então, isso aqui são um número de franqueados, só que alguns franqueados têm 2 cidades, tá? Alguns 3, tá? Vamos lá, sobre a franquia, trabalha de qualquer lugar, isso é uma beleza, né, pessoal? Eu vou lá para Caxias, amanhã eu continuo trabalhando nas coisas daqui. Por exemplo, os nossos franqueados de Penha e Pissarras e Barra Velha são do Rio de Janeiro. Eles vêm aqui em determinado tempo e vêm aqui, executam o serviço, estão com 32 terrenos em pauta, tá? Fature com a Permuta Pro, você terá a oportunidade de aplicar a metodologia validada e faturar comissões milionárias e multiplicar o seu patrimônio, tá? Suporte nos projetos, conte com a colaboração do time de sucesso do franqueado em seus processos no dia a dia. Nossa equipe presta suporte necessário, tá? Então, a gente tem toda uma equipe aqui, tem um staff aqui por trás do negócio, tá? Apoio administrativo, suporte consultivo nos aspectos do desenvolvimento, direito imobiliário, meio ambiente, administrativos gerais do negócio e suporte ativo na negociação. Isso aqui é importante deixar claro, tá, pessoal, que é a nível consultivo, tá, e com pareceres iniciais, tá, não é, que o meu terreno aqui tem um inventário, a Permuta Pro vai fazer, não, isso aí é outros custos lá, que às vezes é o incorporador que absorve, a própria família, ou se quiser o franqueado absorver, ok, mas não, aqui a gente dá as diretrizes de como resolver isso, o ambiental também, tá? Acessível, com um custo de operação muito baixo, tá, pessoal? É baixíssimo o custo de operação, porque tu não precisa montar uma estrutura. Compra uma franquia do McDonald's, por exemplo, ou qualquer negócio aí, tu gasta uma porrada de dinheiro logo no início. Então, praticamente tu tem um notebook e um espacinho para te trabalhar. Pode trabalhar em casa. Ortiz, mas eu quero ter uma sala comercial. Sim, mas daí tem que ser em prédios comerciais, não uma sala de rua, porque isso aqui não ficam fazendo visitas, tá? Abrindo lá, tá? Chegando e entrando porta a porta. Escalável, a Permuta Pro oferece um plano de crescimento robusto com um planejamento detalhado que possibilita a escalada no negócio, tá, pessoal? Estando dentro do ecossistema aqui, é muito fácil crescer, assim, criar um patrimônio gigantesco aí em 5, 6 anos aí, 10 anos, meu Deus do céu, tá? Pode trabalhar, se quiser, pode trabalhar 2, 3 anos aqui e deu, tá? Se fizer um trabalho bem feito. Depende dos objetivos teu de vida, né? Se tiver o objetivo de ficar um pouco mais tranquilo, assim, cara, vai trabalhar 2, 3 anos e pode parar. Você faz um patrimônio aí tranquilamente de 10, 20 milhões de reais, tranquilamente em 2, 3 anos. É isso, tá? Vantagens de ser um franqueado Permuta Pro. Know-how compartilhado, tá, pessoal? Você ganhará uma formação completa de expert em permuta de terrenos para aprender as técnicas, conceitos que já foram testados e consolidados pelos fundadores. No caso, o Vitor e eu aqui, tá? Plano de crescimento agressivo. A Permuta Pro planeja crescer muito nos próximos anos, nós queremos chegar a 50 unidades e quanto mais a gente tiver unidades, por exemplo, unidades que vão ter, por exemplo, esse franqueado que está captando incorporadoras que vai trazer, que serve para incorporar, leva para, sei lá, para Caxias do Sul, leva para Gramado, leva para qualquer lugar, leva para Porto Alegre, tá? Os de Porto Alegre tem uma incorporadora lá que teve uma visão, vou para Santa Catarina, tem também, tem um que quer ir para São Luís do Maranhão, tem também, então tem para todos os lugares, e esse ecossistema aí é muito robusto, tá?
Em 2 anos, o nosso crescimento se mostra rápido e consistente e a tendência é continuarmos fortemente em ascensão, atingindo cada vez mais clientes e unidades. Na verdade, nós só não colocamos mais unidades, nós demos uma freada aqui para se organizar um pouco, senão nós já tinha mais gente, tá, pessoal? Que teve essa necessidade. A gente cresceu muito rápido e precisou se organizar. Após adquirir a franquia, você tem seus primeiros terrenos rapidamente através da nossa estratégia de ferramentas. Eu costumo dizer que em 30 dias tu já tem teus primeiros terrenos aí validados, tá? Então, começa hoje aí já durante o período de onboarding. São Paulo, por exemplo, o pessoal nem é do mercado, entrou, trouxeram uns terrenos de um parceiro, eu validei os terrenos com eles, já enroscamos 4 negócios aqui, não faz 2 meses que eles estão dentro junto conosco, tá? E até 2028, o grande objetivo da Permuta Pro é chegar à marca de 30 bilhões de VGV negociado e cada franqueado fará parte desse número. Alguns estão trabalhando um pouco mais firme nisso, alguns mais devagar, mas faz parte, né? Vantagens de ser um franqueado, tá, pessoal? Barreiras geográficas. Todo o nosso sistema foi elaborado para dar preferência regional ao franqueado, tá? O que é preferência? Alguém entrou, por exemplo, em Florianópolis, tá? Chegou o terreno de Florianópolis, a gente manda direto para eles. E o pessoal vem em mim, no Vitor aí, vem pelo Instagram, vem pelo WhatsApp, vem pelo YouTube, vem por tudo quanto é lugar. Essa semana mesmo chegou um lá de São José dos Pinhais. A gente tem franqueado lá, só tirei um print assim do telefone do cara e mandei lá para ele. Resolve aí, tá contigo. Então, tudo que vai chegando, a gente vai mandando para quem tem naquela região. E é preferência, tá, pessoal? Antigamente a gente tinha um negócio que era exclusividade. A gente tirou a exclusividade, colocou preferência, até porque a gente não pode, a gente tem que manter os negócios andando. E algumas pessoas não desempenham o papel, então a gente tem espaço aí para botar mais pessoas. E algumas cidades pode ter 2, 3, 4. Aqui em Itajaí, por exemplo, eu tenho uma unidade e o Vitor tem outra. São as únicas que a gente tem. A gente se encontra, às vezes, em algum negócio que ele está olhando, eu também, diz, ô Vitor, como é que tá lá? Ah, vou fechar, então vou segurar um pouquinho aqui, cara, nunca deu briga. E outra coisa, tem gente fechando negócio aí que não é eu e ele. E é uma cidade de 260 mil habitantes, então tem mais espaço se caso a gente quisesse fazer todos os negócios. Torne-se um equity partner, tá, pessoal? Isso aqui quer dizer o seguinte, se a pessoa desempenhar um bom trabalho nos primeiros anos, aí, primeiros 2 anos de negócio, ela é convidada a participar da franqueadora, então ela vai ser sócia do negócio principal, tá? E vai receber dividendos de todas as outras unidades, tá? Então tu pode ser sócio da franqueadora principal. E acesso todo ao ecossistema, tá, pessoal? Que é tudo aquilo ali que a gente falou, e tem mais coisas ainda que vocês vão ver, convivendo nos dias a dia, que todos os franqueados, eles não têm só um negócio, tem outros negócios, tem franqueados aí hoje de manhã, eles disseram, nós temos que sair mais cedo, porque a gente tem uma reunião, diz, com o incorporador, não, nós estamos fazendo um negócio, não vamos dar uma palestra junto, dois franqueados fazendo outros negócios, tá? Então, funciona pra caramba. Beleza, o tempo de retorno, tá, pessoal? Não sei quem é que preencheu ali a planilha ali, a de vocês aqui, mas é o seguinte, é de 12 a 18 meses, tá? Em até 30 dias você terá os seus primeiros clientes e somente com eles em 6 meses você já pode faturar de volta todo o seu investimento. Vocês vão ver que é um investimento muito baixo perto das comissões. Em 12 meses, com a nossa meta base, você já estará se posicionando para ter recorrência em sua franquia. Para vocês terem uma ideia, as outras franquias aí, o payback prometido é 36 a 48 meses. A nossa aqui é que assim, isso aqui é para recuperar o dinheiro. A nossa não é isso. A nossa hora que tu recupera umas 10 vezes mais, tá? Ou 20 vezes mais, tá? Então, é meio... Se comparar nesse formato aqui como é que me fugiu a palavra agora? Bom, é isso, vocês entenderam. Tá?
Vamos lá. Perfil do franqueado, tá, pessoal? Tem que ter uma visão empreendedora, que isso aqui é um negócio de futuro, o cara tem que saber fazer negócio, tá? Pensar como incorporador, pensar como dono de terreno, tem que ter uma visão empreendedora. Tem que ser uma pessoa analítica, tá? Que saiba analisar as coisas, questionar todas as coisas que estão acontecendo dentro de uma planilha e não se contentar com aquilo que é entregue para vocês, tá? Ter uma mentalidade próspera, que é o quê? Cara, eu vou dividir, sim. Eu falei para vocês, eu tenho lá 12 milhões em comissões só desse ano, tá? Desses 12 milhões, quase 12, né? Eram 11.900 e poucos. Provavelmente tem 12 milhões para uma outra pessoa, para outras pessoas, e mais 12 para outras pessoas, porque as minhas comissões eu divido em 2 ou em 3 vezes, não tem uma sozinha ali, tá, pessoal? Então eu divido aquilo ali, outras pessoas ganharam junto comigo. Isso é a mentalidade. E eu vou continuar dividindo, e dividindo com vocês, com o Vitor, com todo mundo que eu fechar negócios, tá? E a articulação. Cara, não dá para ficar sentado dentro de um escritório esperando as coisas, tá? Tem que sentar na mesa de negociação, ir atrás das pessoas, tem que ser articulado. Treinar a apresentação, vir para as reuniões do Mão na Massa, é das 8 às 9, tá? Não precisa, não é obrigatória a presença, mas quem vem sempre está aprendendo. Temos belos depoimentos em relação a isso. Beleza, como que é o processo, tá, pessoal, de seleção para quem de vocês aí quiser entrar? Nós fizemos uma entrevista inicial, tá? Depois a gente define a franquia. Em 10 dias assina uma norma da lei de franquias, né? Depois de 10 dias a gente assina o contrato. A COF é como se fosse um pré-contrato, tá, pessoal? Circular de oferta e franquia. A gente contratou uma consultoria, uma das maiores do país, para nos ajudar a elaborar bem esses documentos aí, porque eu e o Vitor somos empreendedores, a gente não tinha muita experiência com o modelo de ser franqueadora. E a gente está aprendendo algumas coisas também nesse caminho, e é muito interessante, tá? Você deve estar se perguntando quanto custa para entrar nesse jogo, tá? Antes de falar de valor, vamos falar de opções, tá, pessoal? Esse aqui é o meu CRM do ano passado, tá? Desse ano, vocês viram. Se quiser, eu posso repetir e mostrar aqui para vocês, tá? Na época que eu tirei esse print, estava 2 milhões e 800 aí em negociação, mais 6 milhões em contrato, tá? Isso aqui é só comissão. Isso aqui são as comissões que vocês vão ter, tá? Vocês viram ali nós calculando, às vezes projetos pequenos já dão comissões de 700, 800 mil, e é mais ou menos isso, é uma média aí, nem dá para falar média, mas qualquer negócio fazer aí, pergunta, vai dar 300, 400 mil de comissão aí, tá? Às vezes uns menos, né, pessoal, mas são comissões altíssimas, tá? Então tá, como você pode fazer parte desse faturamento, ganhar essas comissões aí, é o seguinte, tá? Vocês podem contratar eu e o Vitor já tirou o time de campo e eu também, eu parei também, tá, Vitor, com a tal das mentorias, não faço mais nada agora, tá? Mas antes era assim, mentoria, treinamento, consultoria, nós fazia tudo isso aí. E nós somamos ali, mais ou menos, para contratar nós, com os treinamentos que a gente tinha, tu tinha que investir mais ou menos 132 mil, e que o Vitor depois subiu bastante a régua ali, 132, e ia dar só 1 hora, eu acho, lá com ele. Ele valorizou o passe, né? Não, mas aqui, pessoal, é isso aqui, assim, vou contratar os caras para ficar junto comigo, e outra coisa, a gente não tem responsabilidade de fechar o negócio junto com vocês. Só que quando a gente está dentro da Permuta Pro, a gente vai sim fechar negócio com você, porque a gente se envolve diretamente, tá? Então, vamos lá. Beleza, agora sim vamos falar de valor. E aqui é simples, tá, pessoal? Como é que nós começamos aqui na Permuta Pro? Nós botamos 2 unidades que nós cobramos 50 mil. E não venham me pedir depois, me faz por 50. Deu, já passou essa fase. 2 unidades por 75, 2 unidades por 100, 2 unidades por 125, e agora nós vamos botar todas as unidades 150, tá? O que a gente faz aqui nos desafios, tá? Nos desafios a gente faz as unidades por 125 mil. E a gente pega só 20% de entrada e o restante em 12 vezes, tá? Pode parcelar aí, a gente faz o contrato e tal. Então, Ortiz, eu tô sem dinheiro para entrada, podemos fazer no proveito de um negócio? Não dá, tá, pessoal? A gente já entendeu, isso aqui vocês vão entender.
para nós também não faz diferença com as comissões que a gente faz. Isso aqui é para vocês, tá? Que quando vocês botar dinheiro num negócio, vocês vão se movimentar. E aí sim vocês vão fechar mais negócio. Teve 2 pessoas que a gente fez assim, disse, cara, vou fazer flexibilizada, dá 5 mil aí, daí daqui 6 meses dá. Quem é que foi que distratou? Os benditos esses aí, tá? Então, não dá. Não dá. Isso aqui é para vocês, não faz diferença no nosso orçamento aqui também, tá? Faz um pouco, mas que é um bom dinheiro já, tá? Mas perto das comissões e os negócios que a gente tem não é o negócio principal. Como é que funciona os percentuais, os royalties de franquia, tá? Vocês não têm nenhum gasto mensal mais, não tem que fazer taxa de marketing, não tem nada, só tem que trabalhar. Os royalties é o seguinte, vocês fizeram um negócio de lá deu 1 milhão de comissão. O que vem para nós aqui, para franqueadora? 20%, tá? É isso. Ah, mas é 20% do que vocês faturaram, não do que o parceiro, não é do negócio, tá? Do que vocês faturaram, não é do parceiro. Do parceiro deixa lá, porque senão ele não vai fazer negócio conosco, tá? E é barato, tá? Os franqueados que já estão trabalhando aí, que estão vendo os negócios acontecer, as comissões, se vocês olhar aquele, por exemplo, de Penha ali, tinha negócio de 180 milhões. Vamos fazer um cálculo num aqui, tá? Me ajuda aí, Vitor, eu vou desenhar na tela aqui, pega a tua calculadora aí, por favor. 180 milhões, vamos botar uma permuta aí do que? Uns 20%. 20%, 36 milhões. 36 milhões. 36 vezes 5%, 1,8 milhão. 1,8 milhão. Paga uma franquia dessa? Vale a pena tu fazer um esforcinho e tirar, nem é 150, 125. Quanto tempo você levou para fechar a sua primeira permuta? 11 meses. 11 meses. Eu fiz 2 milhões e 600. E depois Paga. disso? Depois disso eu já fiz tudo aquilo ali que mais o pipe com 11 milhões, né? Isso, com 11 milhões, tá? Então, não tem, tá, pessoal? Não tem. Então, vamos lá. Continuando aqui, tá, pessoal? Então, como é que faz aqui? Alguns de vocês já preencheram o formulário. Quem preencheu agora pode me chamar. Tem um gato aberto, tem um microfone aberto. Quem é que tá com o gato aí? Beleza, muito obrigado. Não, ainda continua o gato. Acho que é o... Pera aí, eu vou desativar o som. Que merda. E aí, tava xingando. Vamos lá. Então, assim, pessoal, é isso aqui, tá? Agora vocês podem me chamar no privado, quem tiver interesse, Ortiz, vamos compor aí, vamos organizar alguma coisa, tá? Dá para fazer, tá? Vamos ver como organizar isso. Quando que vão entrar as próximas turmas, tá? Nós vamos começar a fazer o onboarding dos próximos franqueados aí pelo dia 10. Senão depois vai entrar só lá na frente, que dá uma trabalheira fazer esses onboarding aí, criar estratégia para cada um, então nós estamos fazendo em grupo. Senão vai ser daqui 2 meses, que é o tempo que a gente faz esses desafios, tá? Como é que funciona? Então, apresentação comercial, vocês já tiveram. Agora é escolher a região, quem preencheu o formulário ali já tem. Daquelas cidades que preencheram ali, por exemplo, pessoal, Pelotas, temos interesse, Uberlândia, temos interesse, Guarulhos, temos interesse, Pelotas quer pegar junto Bagé, acho que faz total sentido, pegar Pelotas, Rio Grande e Bagé, acho que faz total sentido. Cara, tem mais umas ali, teve uns 9 que preencheram ali, só 2 ali que eu acho que não fecha bem, e também não estavam, esses 2 que não fecham não estavam interessados em franquia. Então tá bom. E aí, escolhemos a região, ajustamos os detalhes, fizemos a leitura da circular de oferta e assinamos o contrato. Vamos fazer um onboarding, que é o treinamento inicial, vai ter acesso a 18 horas de treinamento, que é o Expert em Transação de Terrenos, que esse é como se fosse a nossa Bíblia para a gente seguir, e as bordas nós vamos colocando no mão da massa, que é por isso que se chama mão da massa, que daí a gente olha, isso aqui tá ruim, ajusta, tá? Isso aqui tá ruim, ajusta, tá? E aí nós vamos fazer uma inauguração, que é uma inauguração virtual, mas vocês vão ganhar, os que entraram anteriormente não tinham, os novos agora tem um presente bonito que tem um selo, tem várias coisas legais que nós estamos criando aqui, que é o processo de desenvolvimento de um negócio
muito interessante, um negócio milionário, né? Demora para se desenvolver, até que esse aqui foi muito rápido. E agora, pronto para faturar alto com a Permuta Pro, é só vocês tomar essa decisão, tá, pessoal? Isso aí é simples. Eu decidi um tempo atrás com quem que eu quero andar. Isso eu tenho domínio, tá? Então eu decidi andar com o Vitor. Lá aquela vez ele disse, 50 mil a mentoria. Ainda bem que eu não disse que tá fechado, porque ele depois fez um desconto. Deu 29. Daí ele disse, 50 mil eu tava para dizer tá fechado, ele mudou o slide, eu vi que tinha, daí esperei ele dizer o desconto, né? Aqui não tem, aqui é aquilo ali, 150, vem 125, é isso. Então 25 mil de entrada e vai pagar as parcelas aí. Eu sou fruto de tudo isso aí, o que eu tenho criado, tá, pessoal? Desenvolvido é fruto desse negócio aqui, tá? Então, quem achar que tem esse perfil, as portas estão abertas. Vocês passaram aqui 3 dias conosco, a gente mostrou que é possível, que dá para fazer. Ortiz, mas eu sou programador. Temos programador aqui também. Mas eu sou... A gente organiza, tá, pessoal? O que precisa é vontade e caráter, tá? Caráter em primeiro lugar lá, para a gente fazer parcerias duradouras, fazer as coisas certas. E depois, vontade, tá? O resto a gente organiza. Quando é arquiteto e tem uma veia de corretor, essas duas coisas funcionam bem, tá? Porque eu faço essas duas linhas assim, aí topzão. Quem é engenheiro também, tá? E corretor também. Como que a gente resolve algumas coisas assim? Eu sou só corretor. A gente arruma um arquiteto parceiro, arruma um jeito de estruturar isso. Quando é só arquiteto, a gente também ajusta algumas coisas no comercial, tá? Então é isso aí, tá bom? Perguntas? Pode ser sobre o treinamento todo. Não sei se quer complementar, Vitor, alguma coisa? Não, é isso aí, turma. O que eu tenho para dizer é o ecossistema, ele tem uma força. O ambiente que você está define muito sobre os seus resultados, né? Então, eu sempre investi para estar em ambientes que me fizeram crescer. E realmente, hoje a gente tem recursos, né? E maneiras de alavancar uma pessoa de uma maneira muito produtiva, assim, sabe? Vou tentar ser conservador nas minhas palavras aqui, para não ficar criando expectativa falsa, tá? Mas, até cliente que distrata com a gente ganha dinheiro. Então, enfim, mais dessa linha aqui, tá? Fiquem à vontade aí para tirar as dúvidas de vocês. Vamos responder o quê, Júnior? Umas 3, 4 perguntas, pode ser? Uhum. Acho que dá tempo, né? Isso. Pode levantar a mãozinha, pessoal. Ou a gente foi muito bem aqui, que não deixamos nem dúvida com o pessoal. É que 21h42 o pessoal sabe tudo, né? Ninguém tem dúvida. Parecia na faculdade, né? O professor perguntava assim, era 10h20 da noite, o professor perguntava, e aí, pessoal, alguma dúvida? Pô, se alguém fizesse uma pergunta, a galera jogava uma cadeira nele, né? É isso aí mesmo. E tem uns ainda querendo assistir jogo, né? Não, acho que já deve ter terminado. Quarta-feira. Então tá bom, pessoal. Se não tem pergunta, daqui para frente é o seguinte: amanhã eu vou tentar ver se subo as aulas hoje ainda, tá? Mas amanhã eu vou sair cedo para Caxias do Sul. Talvez tenha a mentoria, o curso não vai ter mais. Não, esse aí, infelizmente, não. Tem alguns cursos, tá? Que é do Vitor rodando aí, que é o curso de transação de terrenos, tá, pessoal? Então dá para procurar no site dele lá. Qual é o site, Vitor? Vou botar aqui nos comentários. Então, curso de mentoria não tem mais, tá, pessoal? Até pelas demandas que a gente tem, a gente focou nesse modelo de negócio lá. Isso. Tá bom? Meu dinheiro está todo na cota 7. Já tá todo lá. Eita. E na ordem, já tá todo com vocês. Boa. Boa, Tá Rodrigão. bem, tá bem.
Tá Tá bem, cara, divertido. tá bem encaminhado, então, né? Show de bola. Então tá bom, pessoal. Me despeço aqui, estamos à disposição. Vocês podem nos chamar ali, me chamem se caso tiver algumas dúvidas, quiser bater um papo. Isso. O grupo vai ficar ativo, as aulas eu vou tentar subir amanhã cedo, se não conseguir, após o meio-dia ela já vai estar lá, essa aula de hoje, e o modelo de apresentação e o modelo dos contratos, tá bom? Boa. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, compartilhar conhecimento e aprender também todo desafio que a gente faz, todo curso, toda palestra que a gente ministra, a gente aprende muito. Por quê? Porque vocês vêm com novas dúvidas, a gente aprende o que está mais latente aí para vocês, né? Foi um prazer estar com vocês. E um recado final, né? A gente não faz isso aqui por dinheiro. A gente faz isso aqui porque gosta do que faz. Deus deu capacidade para nós para fazer, né? Não só isso, outros negócios. Assim como Deus deu capacidade para vocês fazerem coisas também, tá? E a gente se posicionar e exercer essa capacidade que Deus deu para nós, nossa inteligência, nossa energia, nossa, né, atividade, realizar coisas, isso tem a ver com o seu propósito aqui. Né? O que você faz, o que você produz, isso te dá propósito de vida. E é para isso, por isso que nós estamos aqui, né? Para fazer a diferença, para fazer melhor, para subir a régua, para aproveitar as capacidades que Deus entregou para nós, tá? Então, o valor cobrado por esse treinamento, esse desafio de 3 dias, ele é simbólico, porque realmente não é por causa do dinheiro, é de fato para a gente poder subir a régua. Por mais que a gente não venha a estar na Permuta Pro junto, ou não faço parte do Cota 7, da Cota Real, enfim, ou da Ordem, não tem problema. Você já faz parte do nosso ecossistema. Você já teve um momento com a gente, você está na nossa rede de relacionamento e fica o nosso compromisso mútuo de aproveitar ao máximo as capacidades que Deus entregou para nós, para a gente fazer o nosso melhor, tá? Esse é o nosso compromisso diário, como pessoa, como as empresas, e espero que com vocês também, tá bom? Foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês, que Deus abençoe muito vocês, e um grande abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.